E o cara tá passando. E depois de 2 horas de viagem até Curitiba, 1 hora de avião até o Rio de Janeiro e 5 horas de carro, chegamos finalmente a Paraty. Pra quem não me conhece, eu sou a Paula e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a nossa viagem à cidade histórica de Paraty. E a gente chegou aqui no nosso Airbnb, porém o check-in é só às 2 da tarde, agora é 1h30, então a gente vai aproveitar para explorar um pouquinho Paraty. E bem na frente do nosso hotel, eles usam bastante essa rua aqui e o próprio hotel para fazer novelas da Globo. Até tá rolando uma gravação ali. E esse daqui é o mapa de Paraty, que é o centro histórico. A gente acabou pegando um tour, né, um city tour com guia à tarde. Então nessa parte, agora que a gente tá livre, nesse espaço livre de tempo antes do city tour, a gente vai aproveitar e conhecer essa outra região aqui de Paraty, que são as cachoeiras. Provavelmente a gente vai agora lá no Poço da Tarzan. Você viu alguma entrada? Não. Pô, é uma cachoeira, tem que ter carro, entrada, pessoas, né? Tinha que ter um lugar pra parar o carro, né? Ah, mas vai desbloquear. A gente tinha lugar lá embaixo pra parar o carro. Mas ele é... Aí é o quê? Nada, um mato. A gente se perdeu de novo. Vamos subir, né? Finalmente a gente achou o caminho certo e agora a gente vai dar uma voltinha nessa igrejinha aqui. Pra você ir pro Poço do Tarzan, você deixa o teu carro estacionado aqui e você pode subir pelo toboágua ou só fazer a trilha pra ir pra Cachoeira do Tarzan, tá? Estacionamento é R$20, é bem tranquilo. Agora a gente vai começar a trilha ali do tobogã. Esse foi um dos momentos da trilha que eu mais fiquei surpresa, porque eu não imaginava que o escorrega fosse literalmente uma pedra descendo a água da cachoeira que você usa para escorregar. Olha, o rapaz está escorregando ali. Esse daqui é o escorrega. Me conta aqui nos comentários se você teria coragem de descer aqui do jeito que o rapaz desceu. Eu não tenho coragem. Aquela moça ali, muito corajosa. Meu Deus. Mas é divertido. Continuamos a trilha e logo ali à frente era o acesso para o escorrega.
A gente pode ver que não é nem um pouco seguro, né? Tem um alerta ali bem legal. Mas a galera tá em peso ali. Mas ele fosse vai com mais perto. A gente vai continuar a nossa trilha aqui até achar a Cachoeira do Tarzan. Mas logo logo a gente vai voltar para entrar ali naquela piscina natural. No final da trilha havia realmente a Cachoeira do Tarzan e a trilha finalizava ali mesmo. Havia também o acesso a uma ponte, aquelas pontes que só pode passar uma pessoa por vez por conta da estrutura da ponte, que dava acesso a um restaurante ali à frente. E passando toda a ponte você conseguia ter a vista da Cachoeira do Tarzan, finalmente. Essa é uma trilha bem simples, você vai levar no máximo 10 minutos para chegar no Poço do Tarzan, que é a cachoeira que nós pretendíamos conhecer. E justamente pela trilha ser bem fácil, ela é uma das mais divulgadas para os turistas. E a água fresca da cachoeira serviu para refrescar totalmente o calor que estava fazendo naquele dia. Haviam algumas pessoas se arriscando um pouco mais, saltando literalmente no poço, o que não é muito recomendado por questões de segurança. E nesse momento nós tínhamos a opção de ir pelo lugar seguro ou ir pelo outro lugar aqui, tacar ali uma pirambeira no meio do rolê. A gente resolveu ir pela pirambeira. Bora! Bom, tinha uma escadaria ali atrás, eu acredito que tenha, né, uma trilha aqui na frente, por favor. E bem no final, a caminhada por essa trilha demorou cerca de 5 minutos, e então nós saímos diretamente para o estacionamento onde havíamos deixado o nosso carro. Nós voltamos para o nosso Airbnb e finalmente partimos para o Centro Histórico de Paraty. E agora a gente veio aqui para a parte histórica da cidade e a gente vai fazer o nosso tour agora. Estamos indo encontrar o nosso guia, estamos atrasados para variar um pouco e eu vou mostrar tudo para vocês aqui, tá? E falando um pouquinho sobre história, Paraty foi fundada em 1667 durante o período colonial brasileiro. E o nome Paraty tem origem tupi-guarani, a língua dos indígenas que habitavam a região. Paraty vem de para, que significa mar ou grande água, e ti significa lugar. Assim, o nome de Paraty pode ser interpretado como lugar do mar, ou lugar de grande água, o que faz todo sentido, já que a cidade fica às margens do mar e próximo a uma baía.
E o nosso tour começou na Praça do Chafariz. E ali se encontra o Chafariz da Pedreira, construído em mármore em 1820. E tinha o objetivo de fornecer água potável para toda a população em geral. Dizem que nos tempos áureos do ciclo de ouro, pessoas bebiam do chafariz em copos de ouro. E falando em ouro, Paraty servia de rota do ouro durante o período colonial brasileiro do século XVIII. O porto de Paraty servia de escoamento do ouro de Minas Gerais para Portugal. E por todo o trajeto da Estrada Real foram colocados marcos sinalizadores como esse que eu mostrei para vocês nesse vídeo. E olha só que legal, aqui o centro histórico ele é fechado através dessas correntes aqui, justamente para não degradar o centro histórico. Claro que a passagem de carros é limitada aqui, mas também é aberta, tá? Questão também de emergência, é aberta para o carro transitar aqui e tudo mais, tá? E as casas de Paraty seguem um estilo arquitetônico típico do período colonial, influenciado por elementos portugueses. Tudo isso adaptado ao clima e à geografia da região. E sim, pessoas normais vivem nessas casinhas aqui. E elas foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional devido à sua cultura. Um ponto interessante sobre geografia a se comentar aqui é sobre a construção das ruas de Paraty. E olha só, o calçamento das ruas de Paraty, ele tem essa ondulação aqui, e as casas, você pode ver, é um degrau acima. Por que acontece isso? Acontece que nas cheias o mar ele entra e também há o escoamento das chuvas que enchem as ruas de água. Ele foi feito assim e se mantém até hoje justamente para o escoamento da água, tanto do mar que sobe com a maré, quanto da chuva. E esse calçamento recebe o nome de Pé de Moleque. E a guia comentou que poderia ser uma referência ao doce de amendoim, mas não seria esse o ponto. Ela falou que o trabalho de carregar pequenas pedras era dado aos filhos dos escravizados, e sobrava para as crianças também baterem essas pedras no chão. Por isso, Pé de Moleque. E à medida que você vai caminhando pelo centro histórico, você é atingido por essa onda de sons de pássaros. Porém, não são pássaros de verdade. Alguns moradores que vivem de artesanato vendem umas flautas que fazem esse som. Acabei de descobrir uma curiosidade sobre Paraty também. Aqui foi gravado algumas cenas do filme Crepúsculo. É bem incrível, né? Andando mais um pouco pela Rua do Comércio, você encontra a Igreja do Rosário. Sua construção se iniciou em 1725 e era um local de oração exclusiva para os escravizados. Mais à frente nesse vídeo aqui eu acabei gravando o interior da igreja, estava acontecendo uma celebração, então eu entrei e gravei um pouquinho dela para mostrar para vocês. Nós continuamos com o nosso tour até nós chegarmos na igreja da Nossa Senhora dos Remédios. E a história dessa igreja é datada de 1646, quando a Dona Maria Jacomé de Melo doou uma parte das suas terras para ser feito o povoado. Mas era uma exigência dela que nesse povoado tivesse uma capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios. A primeira igreja foi demolida, infelizmente, e em 1712 foi feita outra igreja. Mas foi só em 1873 que a igreja foi finalizada e ficou assim. E ela é uma construção interessante, porque nela faltam as torres para os sinos. E não foi possível erguer as torres dos sinos da igreja, porque Paraty, nessa região aqui, é área de mangue também. Então,
Eles acreditavam que pelo solo ser encharcado não iria durar a construção. Nós continuamos o nosso tour indo para a região do Porto. E localizada na Rua Fresca, a Igrejinha de Nossa Senhora das Dores foi construída em 1800. Em 1901, ela foi reformada e foi criada a Irmandade de Nossa Senhora das Dores, permitindo apenas a entrada de mulheres. Era uma igreja exclusiva para a oração feminina. E um ponto bem interessante dessa igreja é que ali, bem abaixo da janela tem aquela fenda. Por ali funcionava um sistema de artilharia de arco e flecha. Era um sistema de proteção devido à sua localização à frente do mar. Já estava escurecendo, mas mesmo assim conseguimos avistar de longe a casa do príncipe devido à palmeira imperial. Também localizado na Rua Fresca, o casarão datado de 1850 é a casa do neto da princesa Isabel, sendo bisneto de Dom Pedro II. E encostada à parede próximo à porta você pode ver o selo do brasão imperial brasileiro. E como prometido anteriormente, aqui está a parte interna da igreja da Nossa Senhora do Rosário. E claro que após fazer toda essa caminhada, bateu uma fome, então a gente parou num dos carrinhos de doces bem típicos que tem ali. Eu peguei um bolinho de aipim com coco, tava uma delícia. Você já achou docinho? Peguei um banoffee, tá uma delícia. Valeu muito a pena. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo do nosso primeiro dia aqui em Paraty agora, tá? Se você viu até aqui, obrigado por assistir. Deixe um gostei, se inscreve no canal e deixe um comentário aqui para me incentivar a continuar produzindo conteúdo.